Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje vai ser alcanos e análise conformacional. Nós vamos dar, eu vou começar a falar sobre alcanos, mas eu vou dar mais ênfase principalmente à análise conformacional. Esse é um dos tópicos que geralmente geram bastante dúvidas nos alunos, principalmente na hora da resolução dos exercícios, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então nós iremos falar sobre os alcanos e as suas relações estrutura-propriedades, ou seja, como que algumas propriedades deles são influenciadas pela sua estrutura, e depois nós iremos falar basicamente sobre a análise conformacional de alcanos, tá? Nós poderíamos falar de alcenos, alcinos e outras funções aí, mas nós vamos falar basicamente de análise conformacional de alcanos. Os princípios de estereoquímica deixaremos para outra aula. Bom, pessoal, aqui eu não vou, claro, eu não vou ficar lendo tudo isso, mas a minha intenção é explicar para vocês. Geralmente, pessoal, todas as propriedades físicas dos alcanos, eles apresentam pontos de fusão e pontos de ebulição bem baixos, ou seja, os primeiros alcanos, que são o metano, etano, propano, butano, eles nem são líquidos à temperatura ambiente, né, pessoal? Eles são gases. Tem moléculas que têm mais ou menos o mesmo peso molecular que eles e são líquidas ou até mesmo sólidas. Isso acontece porque os alcanos, eles possuem forças muito fracas para manter essas moléculas unidas, muito próximas uma das outras, para que nós consigamos ter um estado líquido ou um estado sólido. A partir ali do pentano, em algumas condições, mas mais um exemplo melhor seria o hexano, né? Se vocês forem no laboratório, vocês conseguem ver, manipular o hexano na forma líquida, tá? Mas o pentano, né, ele tem um ponto de ebulição bastante baixo. Então, ali, se você tiver num dia um pouquinho, talvez um pouco mais quente, um ambiente um pouco mais quente, qualquer coisa ele pode até entrar em ebulição, tá? Então, olha só aqui, ó. Os valores, né, de ponto de fusão e o ponto de ebulição desses é, al- al- alcanos, né? Então nós temos aqui o metano, ó, né? O ponto de ebulição dele é em menos 164 graus Celsius, tá? Agora, se a gente for lá para o butano, né, que é um gás na temperatura ambiente, mas se a gente congelar ele, né, e na verdade congelar não, né, esfriar ele até 0 graus Celsius, nós conseguimos deixar ele líquido, pelo menos, tá? O pentano aí, ó, 36 graus, como eu falei para vocês, né, o ponto de ebulição. Então, se você tiver num ambiente ali com até 35 graus, beleza, você consegue ter ele no estado líquido, tá? Mas se vocês tiverem um ambiente um pouco mais quente do que isso, ele começa a entrar, ele começa a ferver, né? O hexano, que é um solvente muito comum em laboratório, né? Ele tem um ponto de ebulição de 69 graus Celsius, tá? Só que um ponto de fusão aqui, ó, de menos 95, né? Então a gente precisa chegar a menos 95 graus Celsius para fazer hexano sólido, tá? Bom, o que vocês podem ver nessa tabela é que, claro, o ponto de ebulição, né, ó, o ponto de ebulição aqui e o ponto de fusão, consequentemente, né, pessoal, eles aumentam com o aumento da massa, né? Então, ó, 10 carbonos, 9, 8, 7, né? Então, quanto mais pesado for a molécula, maiores os valores de ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Bom, os alcanos e os cicloalcanos, né? A gente já viu isso. Eles são hidrocarbonetos com ligações carbono-carbono simples, ou seja, hibridizações do tipo sp3. Também tem os hidrocarbonetos, né? Os alcenos, que tem os carbonos com hibridização, não todos, né? Mas pelo menos os carbonos das duplas ligações tem carbonos do tipo sp2. E nós temos os hidrocarbonetos, que são os alcinos, né? Os carbonos aqui da tripla ligação são hibridização do tipo sp. Os alcanos, pessoal, todos os alcanos vocês vão encontrar com essa fórmula molecular
geral aqui, tá? Então, todo composto que você tiver lá e tiver uma fórmula CnH2n mais 2, vocês podem classificar eles como alcanos, tá? Por exemplo, o hexano, ó, quantos carbonos ele tem? Tem 6. Então, aqui o N vale 6, ó, para ele. N vale 6. Se o N vale 6, então 2 vezes 6 mais 2 dá 14. Então, C6H14. Ó. Então, o hexano, ele segue essa regrinha aqui do CnH2n mais 2. O ciclo alcano, ele perde o mais 2. Ó. Ele perde esses 2 hidrogênios a mais, vamos dizer assim, porque ele precisa fechar o ciclo ali, precisa fechar o anel. Então, olha só, o ciclo hexano C6, então o N vale 6 aqui, e então 2 vezes 6, 12, então H12. Então, todo o ciclo alcano, ele vai respeitar essa equação aqui. Geralmente, todos os alcanos, alcenos, alcinos, aromáticos, enfim, geralmente eles são obtidos do petróleo. O petróleo, né, ele é um material oriundo de altas pressões e decomposição de material orgânico, que compõe basicamente muitos alcanos, compostos aromáticos e além de compostos com nitrogênio, enxofre e oxigênio, tá? Por que que o petróleo geralmente ele tem enxofre, nitrogênio e oxigênio? Porque o petróleo vem da decomposição de materiais orgânicos, pessoal, e os materiais orgânicos, eles têm oxigênio, nitrogênio e enxofre, além de carbono e hidrogênio, tá? Como que nós refinamos, né? Nós temos ali o petróleo bruto, Brent, por exemplo, e a primeira etapa do refinamento do petróleo é uma destilação. A gente pega aquele material, o petróleo, não sei se vocês já viram, mas ele é depende do petróleo, claro, mas ele é um material bem viscoso, né? Gosmento, vamos dizer assim. Uma das primeiras etapas é o refinamento, tá? E olha só que dado interessante, né? Mais de 500 compostos diferentes são obtidos do petróleo em destilações menores que 200 graus Celsius, tá? Então, olha só que mistura complexa que é, né? Então, quer dizer que em 100 graus Celsius, nós temos, né, fazendo uma regrinha de 3 aqui, aproximadamente 250 graus Celsius, não, né? 250 moléculas diferentes, tá? Então imagine você fazer uma destilação, controlar a temperatura ali em graus Celsius e tentar isolar todas essas 250 moléculas diferentes. É basicamente impossível. Então por isso que os produtos do petróleo, pessoal, geralmente eles são em misturas, tá? Uma das misturas, uma das moléculas que compõem uma das frações do petróleo, lembrando que o petróleo tem várias frações, uma delas é a gasolina. Uma das moléculas que representa, né, que tem na gasolina é o 2,2,4-trimetilpentano, conhecido também como o isooctano. Não sei se vocês já ouviram falar da octanagem de combustíveis, né, principalmente gasolina, né? O teor desse isooctano que segue essa equação aqui, essa fórmula química, que determina a qualidade da gasolina, se é uma gasolina um pouco melhor, uma gasolina de pior qualidade, tá? Então, esse é o famoso octano da octanagem. Bom, falando ainda do petróleo, né? Então, aqui ó, nós temos a faixa do ponto de ebulição. Então, abaixo de 20 graus Celsius, então você começa ali a refinar o petróleo, então abaixo de 20 graus Celsius, você começa a isolar compostos com um carbono a 4 carbonos, que seria basicamente metano, etano, propano, butano e algum outro isômero ali. Isso é conhecido como gás natural. Frações um pouco mais quentes, né, de 20 a 60 graus, nós isolamos ali os isômeros do pentano e os isômeros do hexano, que basicamente são solventes orgânicos utilizados em laboratórios, utilizados em indústrias.
Frações de 60 a 100 graus, nós já começamos a solventes pesados, os isômeros do hexano e os isômeros do heptano. Agora, frações de 40 a 200 graus, nós começamos a ter a gasolina, né? Então, tudo que é basicamente destilado ali entre 40 e 200 graus, nós obtemos a gasolina. 175 graus, né? Ali pega um pouco aqui da parte da gasolina, né? Eu pego uma gasolina um pouco mais pesada, vamos dizer assim, até 325 graus Celsius aqui, nós temos o querosene. Ali, né, entre 250, né, pegando a última parte do querosene e indo até 400 graus Celsius, nós temos um combustível mais pesado, que é o óleo diesel, né? Vocês sabem que os motores diesel são bem diferentes dos motores a gasolina. Depois, né, nós temos os líquidos não voláteis, que é acima, né, de 400 graus, né, que nós temos acima de 20 carbonos, que geralmente são os lubrificantes e as graxas, né? Nesse caso eu não estou falando nada sintético, tá? Então, lubrificantes e graxas. E depois temos os sólidos não voláteis, né? Então, aqui nós tínhamos os líquidos não voláteis e aqui nós temos os sólidos não voláteis, que aqui é parafina, asfalto, piche, enfim, diversas outras frações aí de maior complexidade. Bom, isso daqui eu já tinha falado para vocês, né? A forma dos alcanos. A forma mais estável dos alcanos e que geralmente a gente desenha é a forma zigue-zague, porque eu já comentei com vocês, porque a forma zigue-zague ele respeita, né, a forma tetraédrica do átomo de carbono, porque nos alcanos nós sabemos que todos aqui, ó, todos os carbonos ele tem uma hibridização do tipo sp3. Por que que representa, né? Então aqui nós poderíamos ter um substituinte para frente do plano e outro substituinte aqui para trás do plano, respeitando a forma tetraédrica do átomo de carbono, tá? Como eu falei para vocês, não se preocupem agora com substituinte para frente e para trás, que nós vamos ver na próxima aula. Os alcanos, nós temos os alcanos de cadeia simples. Quando eu falo cadeia simples, pessoal, é não ramificada, tá? Então, não ramificada, tá? Então, propano, butano, pentano, n-hexano e assim sucessivamente. Nós temos os alcanos de cadeias ramificadas, então qualquer alcano que tenha pelo menos uma ramificação, né? O mais simples de todos é o isobutano, né? Lembrando, pessoal, o isobutano ele tem um outro nome, né? Ó, esse daqui é o nome usual do isobutano. Mas se a gente numerar aqui, ó, 1, 2, 3, e nós temos uma metila na posição 2, o nome dessa molécula é 2-metilpropano, tá? E depois aqui nós temos o neopentano, também um nome comum, mas se a gente for numerar aqui, ó, 1, 2, 3, nós temos uma metila na posição 2 e uma outra metila na posição 2. Então, nós ficamos com 2,2 de metil propano, tá? Então, esses aqui seriam os nomes e o PAC para esses compostos. É interessante notar, pessoal, que os alcanos, né, a partir ali de 4 carbonos, eles começam a ter isômeros constitucionais. O que são isômeros constitucionais, pessoal? Mesma fórmula molecular, mas com conectividade diferente. Então, se a gente pegar o C4H10, né, que é o primeiro alcano que tem isômeros constitucionais, nós temos dois. O que significa esses dois, pessoal? O que é o C4H10? Por exemplo, butano, ó, 2, 3, 4. Isso aqui tem C4H10. Tem algum outro composto que tem a fórmula C4H10, mas com uma conectividade diferente? Sim, ó.
isso daqui, tá? Vamos ver se tem mesmo, né? Ó, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, C4. 1, 2, 3, 4, C4. Quantos hidrogênios nós temos em cada um? Lembrando que nas pontas são 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no meio 2, né? 6, 7, 8, 9, 10. H10. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui tem 1, né? Então 10. H10. C5 nós já temos algumas outras possibilidades. C6 temos mais possibilidades ainda. Só que o número ele vai crescendo de forma muito grande com o aumento do número de átomos de carbono e hidrogênio. Chegando ao ponto, né, de com um alcano com 40 carbonos e 82 hidrogênios, nós temos quantas isômeros constitucionais possíveis? Deixa eu ver aqui, centena, mil, milhão, bilhão e trilhão, né? 62, quase 62 trilhões e meio de compostos diferentes nós podemos ter com 40 carbonos, tá? Então, começando, né, falando dos isômeros constitucionais, vamos pegar aqui, né, para a gente exercitar um pouquinho, o pentano, tá? O pentano como é que é? 2, 3, 4, 5, tá? Qual é a fórmula molecular dele? Vamos, se vocês não sabem aqui de cabeça, vamos lá então, ó. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5. C5, porque é pente, lógico, né? E quantos hidrogênios nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12. Então, o primeiro isômero, né, do pentano seria ele mesmo, né? Deixa eu desenhar isso de forma um pouco mais bonitinha. 2, 3, 4, 5. Agora, qual outra variação que nós podemos ter do pentano? Será que se a gente desenhar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Nós temos uma outra variação aqui do pentano, tá? Será que nós temos alguma outra variação que o pentano ele pode ter, né? Vamos pensar aí. Será que tem? Vamos voltar ali o slide, ó. Pentano ele tem 3, tá? Qual seria a outra variação que o pentano ele poderia ter, pessoal? Vamos lá tentar praticar aqui, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 átomos de carbono, tá? Então, será que eles seguem? Será que todas essas moléculas que eu desenhei aqui, será que tem C5H12, C5H12 e C5H12? Vamos verificar. Nessa já verificamos. Ok. Nessa daqui, quantos átomos de carbono nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos hidrogênio nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Nessa daqui, quantos átomos de carbono nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos átomos de hidrogênio nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essas três estruturas aqui, tá? São isômeros constitucionais, ó, do pentano, tá? Como, né, uma tarefinha de casa aí para vocês, tentem fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentem fazer do hexano e tentem fazer do heptano. Lembrando, pessoal,
hexano são 5 e heptano são 9. 5 e aqui são 9, ok? Com uma tarefa aí para vocês praticarem, tá? Bom, os isômeros, bom, aqui eu nem precisava ter pedido do hexano, né, pessoal? Nem tinha me tocado desse próximo slide aqui, mas a resposta do hexano está nesse próximo slide aqui, né? Ó, os 5 isômeros do hexano, tá? Então façam somente do heptano ali. Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 isômeros para o hexano. Olha só que interessante, né? Os isômeros, apesar de eles terem a mesma fórmula molecular, eles têm propriedades diferentes, tá? Propriedades físicas diferentes e, claro, algumas propriedades químicas também, né? Então, olha só, né? O ponto de... Aqui tá no inglês ainda, tá? Mas boiling point, né? Ponto de fusão, melting point, ponto de fusão. Desculpa, boiling point é ponto de ebulição e melting point é ponto de fusão, tá? Então, vocês podem ver, ó, que eles, apesar de ter a mesma fórmula molecular, serem isômeros entre eles têm propriedades físicas bem diferentes um dos outros, tá? Geralmente, pessoal, o ponto de ebulição e o ponto de fusão, né? Então aqui é ebulição, né? O boiling point é ebulição, melting point é fusão. Geralmente, pessoal, ó, eles aumentam com o tamanho da cadeia, tá? Então aqui, ó, nós temos a temperatura no eixo Y e aqui o número, no eixo X o número de átomos de carbono. Mesma coisa para o outro gráfico, tá? Então aqui, ó, quando a gente aumenta o número de átomo de carbono, né? Consequentemente, o ponto de ebulição ele também aumenta. Isso vale tanto para os alcanos quanto para os cicloalcanos, ok? Então, né, como eu falei para vocês, ó, nós temos o mesmo peso molecular para todos os isômeros do hexano, tá? Só que ó, nós temos pontos de ebulição diferentes, tá? Esses pontos de ebulição diferentes são principalmente pelas diferenças de interações intermoleculares dessas moléculas. Forças de Van der Waals, interação íon-dipolo, enfim. Íon-dipolo não, né? Dipolo-dipolo, né? Desculpa, nem é dipolo-dipolo também, né? É dipolo induzido, né? Alcanos geralmente têm a força intermolecular de dipolo induzido. Pessoal, então vocês viram aqui, nós chamamos isso de isômeros constitucionais, nesses slides até aqui. Só que, por exemplo, vamos pegar esse hexano aqui. Esse hexano, nós sabemos que a estrutura mais estável dele é nessa forma zigue-zague aqui. Tranquilo. Mas será que o hexano ele não poderia assumir essa outra forma aqui, ó? 1, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, em vez dessa metila aqui estar para cima, ela não poderia estar para baixo momentaneamente? Se ela estivesse para baixo momentaneamente, e ainda continuava a mesma molécula, só que uma forma da molécula diferente. E essas formas essas formas diferentes para a mesma molécula, nós chamamos de conformações, tá? Ou seja, é uma forma, uma geometria temporária, né? Resultado de geralmente uma rotação de uma ligação simples. Vocês podem estar pensando, nossa, mas como que uma rotação de uma ligação simples aqui, né? Olha só, se eu desenhar o hexano aqui para vocês, 1, 3, 4, 5, 6, ok? Agora, fazendo isso de uma outra cor, se eu pegar essa ligação entre esse átomo de carbono e esse átomo de carbono e girar ela, né? Fazer um giro nela, ou seja, uma torção ali da ligação carbono-carbono. Momentaneamente, nós temos essa outra conformação do hexano. Então, é isso que é os conformeros, tá? Os conformeros, eles são possibilidades, tá?
de conformação de uma mesma molécula, ou seja, a gente não está quebrando e nem formando nenhuma ligação, tá? Nós estamos somente girando algumas ligações para formar conformers diferentes. E a parte da química orgânica que se dedica ao estudo desses tipos de fenômenos se chama análise conformacional. Por quê, pessoal? Essas duas moléculas que eu desenhei no slide anterior, apesar de ser a mesma molécula, são conformações diferentes, mas eles têm valores, por exemplo, essa é a molécula A e essa é a molécula B. A energia da molécula A é diferente da energia da molécula B. Pelo fato, né, de terem energias diferentes, o fato é, né, aí que vem a importância do estudo da análise conformacional. Bom, uma das primeiras coisas de análise conformacional que vocês devem ter em mente é as famosas projeções de Newman. Bom, uma projeção de Newman, pessoal, é basicamente quando nós temos uma molécula, um alcano funcionalizado e assim, a gente observa essa molécula, né, por um lado, né, por um determinado lado aí, pode ser pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, e aí nós separamos essa molécula em duas partes, né? Por exemplo, se nós estamos olhando do lado esquerdo, essa primeira parte em verde é como se fosse a nossa parte da frente. Olha, então o nosso olho está aqui. Quem que é o substituinte da parte de cima? Da parte da frente, só que a parte de cima, o hidrogênio. Aqui, quem que é o substituinte para a esquerda? Né? Então, aqui seria o centro do nosso observador aqui, né? Quem estaria para a parte esquerda? O cloro. Quem estaria para a parte direita? O etil, né? ET significa etil. Então, essa é a frente do nosso átomo de carbono. Lembrando, pessoal, a projeção de Newman, nós vemos um átomo de carbono em frente ao outro. Então, nós estamos vendo esse átomo de carbono na frente deste outro átomo de carbono. Tá? E aqui agora, pessoal, nós continuamos olhando pela esquerda. Continuamos aqui. O carbono de trás, quem está no plano aqui, né? Ó, está no plano, esse hidrogênio aqui, e está no plano esse OH aqui. Quem está no plano, só que agora para baixo, o OH. Quem está para a direita, né? Então, estamos observando por aqui quem está para a direita, o hidrogênio. Quem está para a esquerda, o metil, né? Um CH3. Então, essa daqui é a parte de trás do nosso carbono. A projeção de Newman nada mais é quando nós juntamos, né? Ou seja, combinamos a parte da frente com a parte de trás. Então, para você desenhar, primeiramente você desenha a parte de trás, né? Que eu vou desenhar essa mesma parte aqui, ó, um OH, um hidrogênio e uma metila, ou pode ser um CH3, e depois você vem com a parte da frente aqui, pessoal, e coloca ela em cima. Então, ó, hidrogênio, um cloro e um etil, tá? Então aí nós temos uma projeção de Newman. Já já eu vou dar mais exemplos para vocês que vai ficar um pouquinho mais fácil. Mais fácil também de ver como que vocês colocam isso uma na frente da outra, tá? Então, pessoal, se a gente pegar isso aqui é o etano, né? Então, ó, nós temos dois átomos de carbono aqui, ó, um átomo de carbono aqui, um átomo de carbono aqui, e três átomos de hidrogênio e três átomos de hidrogênio. Esse observador aqui, se ele estiver observando do lado esquerdo, né, do nosso plano aqui, o que que ele está vendo? Ele está vendo na parte da frente que esse hidrogênio aqui está para cima. Olha aqui a parte da frente, ó. Lembrando, um carbono está na frente do outro. Então, essa é a nossa parte da frente aqui. Então, ó, o hidrogênio que estava para cima aqui, ó.
Agora o nosso observador, ó, tá olhando aqui. No carbono de trás, o hidrogênio aqui não tem um hidrogênio para baixo? Ó, o hidrogênio para baixo, lá na parte de trás, tá? Pode parecer um pouco complexo, mas eu preparei aqui para vocês, aqui num software, para exemplificar um pouquinho melhor para vocês, tá? Deixa eu ver se está nos próximos slides aqui. Deixa eu ver se está no próximo slide. Bom, antes de mostrar a parte do software para vocês, bom, se um átomo de hidrogênio da frente ou qualquer substituinte da frente estiver exatamente 180 graus com o substituinte de trás aqui, nós chamamos isso de posição anti, tá? Então, resumindo as posições, seriam essa. Quando nós temos o substituinte da frente, né, aqui, da frente para cima, ou de trás para baixo, ou pode ser vice-versa, estiverem num ângulo de 180 graus, isso é uma posição anti. Agora, se os dois substituintes estiverem um de frente com o outro, exatamente, né, um de frente com o outro, onde o ângulo entre eles é 0 graus Celsius, 0 graus Celsius, né, foi boa, né, mas 0 graus, né, a posição é eclipsada, tá? E qualquer outra posição entre a anti e entre a eclipsada, nós chamamos isso de posição Gauss. Bom, talvez esteja, né? Então, o que que é? Então, aqui, ó, pessoal, eu mostrei a posição anti, ó. Nós temos um hidrogênio exatamente oposto ao outro hidrogênio, né, num ângulo de 180 graus. Então, por isso que a nossa projeção de Newman parece uma estrela aqui, né? Ela fica bem representada. Só que quando nós temos, ó, um substituinte exatamente de encontro com outro substituinte, logicamente esses daqui também vão estar de encontro um com o outro, ó, né? A parte da frente, ela basicamente ela esconde toda a parte de trás, porque esse hidrogênio está na frente desse, esse hidrogênio está na frente desse, e esse outro hidrogênio está na frente desse daqui, tá? Então, nós chamamos isso de posição eclipsada. Só que para desenhar a posição eclipsada em 3D é fácil, né? Somente mostrar a parte da frente. Mas em 3D é um pouquinho complicado, né? Em 2D, desculpa, é um pouquinho complicado. Então, geralmente a gente afasta, né? Ó, vocês podem ver que tem um espacinho aqui, ó, tá? Entre um e outro substituinte, ok? Mas aí vocês podem estar pensando, nossa, mas isso aqui é meio complicado, né? Então vamos lá, ó. Com o valor de energia, deixa eu só apagar aqui, rabisquei. Com o valor de energia, aqui tá no inglês, tá? Mas isso daqui é a posição anti, tá? Ou seja, ó, tem esse está totalmente oposto a esse e esse está totalmente oposto para esse. Só que essa ligação ela pode girar. Quando essa ligação gira, um hidrogênio ele começa a ficar tendendo a ficar na frente do outro hidrogênio. E aí nós temos um aumento de energia, tá? Então é a posição eclipsada, que é o máximo de energia. Só que se essa ligação ela continuar girando, a energia novamente ela vai cair até chegar numa outra posição anti, tá? Então, a análise conformacional do butano. Lembrando, pessoal, o que que é o butano? Deixa eu trocar de cor aqui. O que que é o butano? Isso daqui, tá? Será que isso daqui que eu desenhei é a mesma coisa do que essa molécula aqui? Sim, porque ó, nós temos carbono no meio, um carbono no meio e um outro carbono no meio, que são esses dois carbonos aqui, ó. Depois nós temos uma metila e nós temos uma metila, ó. Nós temos uma metila e nós temos uma metila. Ok? Bom, aí vocês podem estar pensando, nossa, mas isso daqui é um pouco complicado. Então vamos, com a ajuda do software que eu desenhei aqui para vocês, vamos lá. Pessoal, então, não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui, mas olha só, esse daqui
é o primeiro butano. Eu quero trabalhar com vocês. Esse primeiro butano é isso daqui. Deixa eu colocar na página do software aqui. Ele não está querendo ir aqui. Aqui. Pessoal, vocês estão vendo a minha molécula aqui, a molécula no software? Só me confirmam aí se vocês estão vendo, pessoal. Sim, professor. Tá. Então era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Vamos pegar essa primeira molécula do butano aqui, ó, que eu mostrei aqui no slide para vocês. Essa molécula do butano é exatamente essa que está aqui do lado, ó. Nós temos. Vocês conseguem ver meu mouse mexendo? Sim. Tá. Então, olha só, nós temos essa metila para baixo, então nós temos uma metila para baixo. Nós temos um CH2 para cima, nós temos um CH2 para cima. Um CH2 para baixo e uma metila para cima. Então, do jeito que isso daqui está representado, exatamente da maneira que está aqui, é isso daqui. O que é a projeção de Newman, pessoal? É a gente pegar e olhar entre esses dois átomos de carbono do meio. Como é que vocês fazem isso? Vocês peguem a molécula e girem ela, ó, da maneira com que os dois átomos de carbono eles fiquem um em cima do outro, ó. Eu escondi, né? Eu fiz um eclipse, né? Ali, ó, eu escondi o átomo de carbono 2 e o átomo de carbono 3. Tá? Então deixei ó, um em cima do outro. Então aqui nós não tínhamos uma metila para baixo, que está no plano, ó, no plano uma metila para baixo. Aqui, ó, no plano uma metila para cima, tá? Lembrando, se a gente estiver olhando por esse lado aqui, onde eu coloquei o negocinho vermelho, tá? Nós estamos olhando por esse lado. Então aqui, ó, entre essa metila aqui e essa outra metila aqui, nós temos um ângulo de 180 graus. Então essa primeira aqui, ó, é uma posição anti. E agora, essa segunda aqui, ó, pessoal, nós temos uma metila no plano aqui e uma metila no plano aqui, ó, elas estão bem de frente uma com a outra, tá? Como é que isso fica no software? Vamos lá. Ó, pessoal, deixa eu diminuir aqui. Ó, essa molécula que está desenhada aqui, a molécula de baixo, é exatamente essa molécula em 3 dimensões aqui, ó. Então nós temos uma metila no plano para baixo e uma metila no plano para baixo, ó. Uma metila aqui no plano para baixo e uma metila no plano para baixo, tá? Como que nós vemos a projeção de Newman entre esses dois átomos de carbono? Você coloca um átomo de carbono um em cima do outro. Assim. Vocês estão vendo que a parte de cima, desculpa, a parte da frente, ela totalmente, né, eclipsou ó, a parte de trás. A gente não consegue ver a parte de trás, basicamente. Então, quando o ângulo entre ó, essa metila e essa metila aqui, ou qualquer substituinte nessas posições forem zero, isso daqui é uma posição eclipsada. Tá? Então, né? Como é que ficamos aqui, né? Ó, o que é o butano, pessoal? Vou resolver junto com vocês aqui, ó. O que é o butano? É isso aqui, ó. Tá? Aqui nós temos 3 átomos de hidrogênio. Vou desenhar os hidrogênios em vermelho. Ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aqui nós temos um hidrogênio que está para frente do plano, um hidrogênio que está para trás do plano. Aqui, mesma coisa, nós temos um hidrogênio que está para frente do plano, um hidrogênio que está para trás do plano, e aqui nós temos 3 hidrogênios aqui também. Tá? Se a gente pegar e olhar pelo lado esquerdo, nós temos que colocar isso
em cima disso daqui, esse carbono em cima desse. Então, vamos nomear os hidrogênios que fica mais fácil. Hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3 e hidrogênio 4. Se a gente, então, para fazer a projeção de Newman, vocês dividem a molécula ao meio. Deixa eu mudar de cor, senão vai ficar muito complexo aqui. Ó, vamos dividir a molécula ao meio. Se a gente estiver vendo por este lado aqui, como é que fica a parte da frente? Quem está no plano, ó, quem está no plano para baixo? Uma metila, CH3. Se a gente estiver vendo por aqui, quem está para a direita? O hidrogênio 2. Quem está para a esquerda? O hidrogênio 1. Fizemos a parte da frente. Agora vocês continuam olhando por aqui. Tá, ó. Continua olhando pelo mesmo lugar. A parte de trás. Como que vocês fazem a parte de trás? Desenhem um círculo. E a parte de trás, quem está no plano? No plano para cima, ó, no plano para cima. Um CH3. Quem está para a direita? H4. Quem está para a esquerda? O H3. Então, essa é a parte de trás. Como que fica a projeção de Newman nesse caso? Vocês desenham a parte de trás, H3. Já vou, Murilo, eu vi que você levantou a mão. H4, CH3. E a parte da frente, vocês colocam na frente. CH3, H2 e H1. Tá? Então, essa é a projeção de Newman. Bom, então, e a parte eclipsada aqui, pessoal? Olha só. Nós temos aqui o butano na parte eclipsada, então nós temos uma metila para baixo e uma metila para baixo, ok? Como que nós desenhamos isso, né? Então, vamos lá, como é que fica os hidrogênios aqui? Nós temos 3 hidrogênios aqui de uma metila, 3 hidrogênios aqui de uma metila. Aqui nós temos um hidrogênio que está para a frente do plano, ou seja, saindo do plano, um hidrogênio que está entrando no plano, né? Então está para trás do plano. Aqui nós também temos um hidrogênio para trás do plano, né? E aqui também nós temos um hidrogênio, nós temos um hidrogênio que está para a frente do plano, ok? Então, como que nós colocamos isso na projeção de Newman, tá? Nós olhamos por esse lado, lembrando, pessoal, vocês podem olhar pelo outro lado também, tá? Nós olhamos por esse lado. Quem está no... Então, essa daqui, ó, vou dividir a molécula novamente. Então, essa daqui é a parte da frente. E essa daqui é a parte de trás. Ok? Bom, pessoal, então é o seguinte. Eu vou olhar a parte da frente. Quem que está no plano na parte da frente? Ó, no plano na parte da frente, só que para baixo. Então, ó, se é plano para baixo, então a parte da frente para baixo. Assim e assim. Quem está no plano na parte da frente para baixo? Um CH3. Então, vamos dar nome para esses hidrogênios também. Hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3 e hidrogênio 4. Qual hidrogênio está para a direita? O hidrogênio 2. Qual hidrogênio está para a esquerda? O hidrogênio número 1. Agora, então, como nós estávamos falando, né? O hidrogênio aqui, o hidrogênio número 2 está para a direita e o hidrogênio número 1 está para a esquerda. Vocês continuam olhando por esse lado, tá? Se vocês começaram por esse lado, vocês continuam por esse lado. Agora, a parte de trás, como é que vocês desenham? Desenham um círculo. Agora, quem está no plano na parte de trás para baixo? Uma metila, tá? Quem está no plano... desculpa, no plano não, né? Plano na parte de baixo é uma metila. Quem está para a direita?
O H4. Quem está para a esquerda? O H3. Agora, como é que nós fazemos a projeção de Newman? Nós desenhamos a parte de trás. CH3, H4, H3. E a parte da frente, pessoal? Como é que nós colocamos a parte da frente exatamente em cima da parte de trás? Em 2D, pessoal, não tem como colocar uma coisa em cima da outra, tá? Então, para a gente exemplificar quando é eclipsada, a gente desloca um pouquinho, tá? Nós deslocamos um pouquinho. Então, nós colocamos o CH3 aqui, ó, na parte da frente, tá? O CH3 aqui. Aí nós temos o hidrogênio 2 bem deslocado um pouquinho aqui, hidrogênio 2, e deslocado aqui o hidrogênio 1, tá? Então, não tem como a gente desenhar, né, exatamente um em cima da outra. Então, é por isso que a gente desloca um pouquinho. Essa é a projeção de Newman, tá? Então, a projeção, nossa, pessoal, tá difícil escrever aqui hoje, projeção. Só que essa aqui é a ante, né? Aquela primeira que eu tinha feito é a posição ante, e essa é a eclipsada, tá? Murilo, e aí, cara, tá travando aí ainda? Como é que tá? Não, professor, agora ficou normal. Ah, beleza, então. Então, show de bola. Acho que talvez era a rede mesmo, tá? Uhum. Bom, vamos dar sequência aqui, né? Vamos praticar um pouquinho mais. Vamos pegar uma molécula um pouquinho diferente, tá? Aqui é o butano, só que vamos colocar outro substituintes. Por exemplo, vamos colocar aqui, saindo do plano, um flúor. Vamos colocar aqui no dentro do plano um hidrogênio. Aqui saindo do plano, vamos colocar, sei lá, um OH. E para dentro do plano aqui, vamos colocar um bromo. Para ficar um pouquinho diferente, né? Então, como é que vocês desenham a projeção de Newman aqui? Vocês escolhem, pessoal, se vocês querem olhar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Ok? Então, ó, eu vou olhar por esse lado aqui. Isso aqui é uma opção minha, tá, pessoal? Não que precisa ser exatamente dessa maneira, tá? Então, olhando por aqui, ó, lembrando, pessoal, quando termina assim, ó, aqui tem uma metila, tá? Aqui tem um CH3 e aqui também tem um CH3, tá? Só para lembrar vocês. Então, vamos dividir a molécula ao meio, ok? A parte da frente é essa e a parte de trás Não consigo falar. e a parte de trás é essa, ok? Tá? Professor, Oi, você consegue me escutar agora? sim, Eu tenho uma dúvida. aham. Como é que eu posso identificar por onde que eu tenho que olhar? Se é pelo lado direito ou se é pelo lado esquerdo? O que que é a frente e o que que é a parte de trás? Tá, Ingrid, eu vou fazer o seguinte: eu vou resolver essa mesma molécula olhando primeiramente para o lado esquerdo e depois eu vou resolver essa mesma molécula olhando para pelo lado direito, tudo bem? Que daí eu acho que vai ficar mais fácil, você vai ver que vai dar basicamente o mesmo resultado, tá bom? Bom, então é o seguinte, pessoal. Então vamos olhar aqui pelo lado direito, tá? Olhando pelo lado direito. Agora, já que eu já mudei algumas coisas, vamos mudar de cor aqui de novo, né? Então, olha só. Nós temos a parte da frente. Quem está no plano na parte da frente? Ó, nesse caso aqui, o plano da parte da frente está para baixo. Ó, está para baixo. Então, a parte da frente fica assim, ó. Para baixo e assim. Quem está para baixo na parte da frente? CH3.
Quem está para a direita? Né, ó, quem que é a direita e esquerda aqui, né? Ó, o flúor está no lado direito e o hidrogênio está do lado esquerdo, tá? Então, o flúor está do lado direito, tá? E o hidrogênio está do lado esquerdo. Resolvemos a parte da frente. Agora vocês continuem olhando do lado esquerdo e agora vamos ver a parte de trás. Como é que vocês fazem a parte de trás? Vocês desenham um círculo meio mal desenhado aqui, né? Mas quem está no plano? O CH3, só que é um plano para cima. Ó, você está vendo que esse plano aqui era para baixo? Agora esse plano aqui é para cima. Quem está para cima? O CH3, ó. Plano para cima, o CH3. Ok? Quem está do lado direito? O OH. Quem está do lado esquerdo? O bromo. Como que vocês fazem a projeção de Newman? Vocês desenham a parte de trás, da mesma maneira como vocês acharam, BR, CH3, e coloquem a parte da frente em cima. CH3, flúor e hidrogênio. Ok? Agora, pessoal, vamos tentar fazer essa mesma molécula, só que olhando para o outro lado. Tá? Então, eu vou desenhar aqui novamente. Opa. Não ficou muito legal, mas vamos lá. Então, aqui nós temos um CH3, né? Continua sendo CH3, aqui continua sendo CH3. Nós temos um flúor aqui, nós temos um hidrogênio para trás do plano aqui, nós temos um OH para cá, nós temos um BR para cá. Bom, agora, pessoal, resolvendo aqui, vamos tentar olhar por este lado aqui agora. Quando nós olhamos por este lado e dividimos a molécula ao meio, tá? O que que acontece? Essa daqui é a parte da frente agora. E essa daqui se torna a nossa parte de trás. Tá? Então, é a parte da frente. Tá? Talvez aqui eu vou precisar do software para ajudar vocês. É por isso que muitas vezes, às vezes eu até prefiro olhar por esse lado aqui, ó. Tá? Mas vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Ok? Bom, para vocês olharem para essa molécula aqui, essa é a parte da frente. Então vamos lá, vamos resolver aqui. Quem está no plano na parte da frente? Só que agora o plano da parte da frente está para cima, ó. Essa é a nossa parte da frente agora. Então o plano está para cima. Então a nossa parte da frente fica assim, ó. Tá? Quem que está no plano para cima? CH3. Agora, pessoal, como que vocês sabem quem está para a direita e quem está para a esquerda? Tá? Quando vocês olham pelo outro lado, é o contrário, tá? É o contrário. Ah, professor, mas como assim? Esse OH está do nosso lado direito, né? Entre o nosso corpo aqui está do lado direito e o bromo aqui está para o lado esquerdo, tá? Mas quando vocês estão olhando aqui pelo lado direito, a parte da frente, vocês invertem isso. Vocês têm que inverter. Então, se o OH aqui estava para a direita, o OH aqui é para a esquerda, tá? E se o bromo estava para a direita, se o bromo estava para a esquerda, agora o bromo está para a direita. A parte de trás. Quem está no plano na parte de trás? O CH3. Plano para baixo. Então, a parte de trás é assim, ó. Tá? Quem está no plano para baixo? CH3. Ok?
E aqui é a mesma coisa, vocês têm que inverter aqui, ó. O flúor estaria para a nossa direita, aqui olhando o 2D, ele estaria para a nossa direita, certo? Mas aqui vocês têm que colocar ele para a esquerda. E o hidrogênio está para a esquerda, nós temos que colocar ele para a direita. Como é que fica a projeção de Newman? Desenham a parte de trás, hidrogênio, flúor, e coloquem a parte da frente em cima. CH3, OH e PR. Fizemos a projeção de Newman. Agora vocês podem estar pensando, nossa, professor, mas tá certo isso? Né? Será que essas duas coisas aqui, elas são iguais? Sim, elas são. Porque, olha só, as metilas, elas continuam em cima e embaixo. Ok? Só que como nós olhamos aqui do lado esquerdo, quem que estava aqui, ó? Hidrogênio e bromo. Como nós estamos olhando aqui embaixo pelo lado direito, o hidrogênio e o bromo tem que estar do outro lado. E aqui, ó, o flúor e o OH estava do lado aqui. Agora o flúor e o OH está do lado aqui, desse outro lado. Pessoal, quando eu pedi para vocês desenharem a projeção de Newman, se vocês olharem aqui, tanto começar pelo lado esquerdo ou começar pelo lado direito e chegar... Se vocês fizerem... Vocês não precisam fazer as duas, tá, pessoal? Se vocês fizerem do lado esquerdo e chegarem na projeção certa, ok, ótimo, perfeito, certo. Se vocês olharam do lado direito e chegaram na projeção correta, ok, certo também. Vocês não precisam estar olhando, né? Vocês não precisam estar... desculpa, vocês não precisam estar fazendo as duas respostas aí ao mesmo tempo. Agora, só vamos conferir o que a gente fez, tá, pessoal? Por isso que eu gosto de ir mais lento com vocês. Eu vou desenhar aqui no software e vocês vão estar acompanhando comigo aqui, tá? Isso eu não tinha preparado, porque foi uma questão que surgiu agora. Então, eu vou desenhar aqui junto com vocês, tá? Vou desenhar junto com vocês aqui. Então, vamos lá. Vamos desenhar essa molécula aqui, ó. Deixa eu puxar o butano aqui para cá, que daí fica mais fácil para eu desenhar aqui. Vamos desenhar em cima dessa molécula aqui, tá? Então, ó, vou provar para vocês, deixa eu só fechar isso aqui. Eu vou provar para vocês que as nossas duas projeções que nós fizemos aqui, elas estão corretas, tá? Então, ó, vou deixar do jeito que está aqui, ó. CH3 para baixo, CH3 para baixo. Quem está saindo do plano, ou seja, quem está para frente? Não é um flúor? Então vamos lá, vamos desenhar um flúor aqui, ó. Cadê a tabelinha periódica aqui? Aqui, ó. Flúor. Então, um flúor, coloquei um flúor aqui. Quem está para trás do plano aqui? O hidrogênio. Então eu vou deixar hidrogênio do jeito que está. Agora vamos para essa outra parte aqui. Quem está no plano para cima? A metila. Então eu vou deixar a metila da maneira como está. Quem está saindo do plano, ou seja, ainda é um OH, ó. Então, vamos lá. OH. Ó, desenhei um OH aqui. Quem está entrando do plano aqui, ó? Entrando no plano. Não é um hidrogênio, é um bromo. Então, vamos desenhar um bromo aqui. Cadê o bromo? Bromo. Tá? As cores é o software que coloca, tá, pessoal? Não vou mudar a cor aqui, não, tá? Então, olha só, do jeito que eu desenhei aqui, pessoal, ó, é exatamente a nossa molécula, do jeito que está aqui, ó, metila para baixo, hidrogênio para trás, flúor para frente, bromo para trás, OH para frente e metila no plano.
Agora, olha só, pessoal. Eu vou olhar essa parte da frente. Então, eu vou começar resolvendo a parte da frente, tá? Será que se eu deixar essa parte da frente aqui, ó, será que nós chegamos no mesmo resultado? Vamos ver, tá? Vamos ver, ó. Será que nós... Deixa eu só diminuir aqui para ficar um pouco mais fácil. Será que se eu olhar pela parte da frente aqui, nós chegamos no mesmo resultado? Então, como é que nós fazemos isso? Nós colocamos um carbono na frente do outro carbono. Então, nós fazemos isso aqui, ó. Isso daqui. Eu tapei o carbono de trás com o carbono da frente. Então, olha só. Deixa eu só... View labels. Labels não. View symbols, tá? Fica um pouco mais fácil. Quem está na parte da frente, pessoal? Ó, metila para baixo, metila para baixo. Ó, vocês estão vendo que é no primeiro carbono, ó, metila para baixo. Quem está na frente do lado direito? Flúor, flúor. Quem está na esquerda do lado da frente? Hidrogênio, hidrogênio. Quem está para trás no plano? Essa outra metila aqui. Lembrando, tem um hidrogênio escondidinho lá, né? Então, é essa outra metila. Quem está no lado de trás, ó, tá no lado de trás, ó, vocês estão vendo? Tá do lado de trás, ó. Quem está do lado de trás para a direita? OH. Quem está do lado de trás para a esquerda? Bromo. Opa, então a nossa primeira deu certo. Agora, vamos voltar aqui a nossa projeção, exatamente a mesma projeção, e vamos olhar aqui pelo lado direito agora, tá? Será que dá a mesma coisa? Bom, vamos ver. Então agora, ó, eu tenho, em vez de jogar a molécula assim, como eu fiz na primeira vez, eu vou jogar a molécula assim, ó. Tá? Eu vou deixar um pouquinho deslocadinho aqui, só para vocês verem o carbono de trás, tá? Ó, quem está no plano para cima? Metila do carbono da frente. Isso aqui é o carbono da frente. Quem está para a direita do carbono da frente? Bromo. Quem está para a esquerda do carbono da frente? Um OH. OH. Agora vamos para o carbono de trás. Quem está no plano no carbono de trás? Essa metila. Lembrando que tem um hidrogênio escondidinho ali, ó, uma metila. Quem está para a direita do carbono de trás? O hidrogênio. Quem está para a esquerda do carbono de trás? Flúor. Vocês viram que eu não mexi na molécula em maneira nenhuma. Uma hora eu olhei assim, deu certo, e em um outro momento eu olhei assim e deu certo também. Vocês viram que não importa o lado que vocês olharem, se é do lado esquerdo ou do lado direito. A resposta ela tem que estar batendo com a projeção, tá? Então, essa resposta está certa e essa outra resposta está certa. Ingrid, não sei se consegui responder a sua questão. Sim, professor. Tá? Com o passar do tempo e resolução dos exercícios, vocês vão ver que isso vai ficando um pouquinho mais fácil, tá? Bom, vamos continuar aqui, tá? Eu coloquei isso, desses outros que eu mostrei aqui para vocês, eu coloquei na projeção de estereoquímica, né? Onde nós temos a projeção estereoquímica para frente e por trás do plano, né? Só que nós temos aqui uma projeção que é bastante usada em livros e tal, que nós chamamos projeção do tipo cavalete. O que é a projeção do tipo cavalete? Parece um cavalete mesmo, né? Onde aqui, ó, tipo um banquinho, né? Onde a gente está vendo uma parte aqui, outra parte aqui, mais para trás. Aqui nós estamos vendo uma parte mais para frente. Aqui nós estamos vendo uma parte mais para trás, tá? Quando a gente fala quando a gente fala do modo cavalete, é um pouco mais fácil de eu transformar isso para uma projeção de Newman, tá, pessoal? Porque é mais fácil no modo cavalete você ver quem está na parte da frente
de quem está na parte de trás. Quem está na parte da frente, quem está na parte de trás. Ó, a parte da frente vai para a parte de trás. Parte da frente vai para a parte de trás, tá? Então, é um pouco mais fácil de você ver isso. No caso de cavalete, também é mais fácil saber se os substituintes eles estão ante ou estão eclipsados. Como que nós sabemos disso? Se um está para cima, ó, isso daqui está para cima, e isso daqui está para baixo, eles estão ante um ao outro. Então, é a projeção do tipo ante. Se esse está para cima e esse também está para cima, ó, eles estão do mesmo lado. Então, é eclipsada. Tá? Então, é um pouco mais fácil quando está no cavalete a gente transformar para a projeção de Newman. Quer ver? Ó, eu vou desenhar esse primeiro cavalete ali, ó. E vou colocar uns substituintes ali, ok? Vamos colocar uns substituintes qualquer aqui. Vamos colocar hidrogênio aqui, vamos colocar um bromo aqui, vamos colocar um flúor, vamos colocar um OH, vamos colocar uma metila, deixa uma metila aqui. E aqui vamos colocar um iodo, vai. Tá? Como que vocês transformam isso para a projeção de Newman? Pessoal, no cavalete ela é mais fácil, porque vocês estão vendo uma versão 2D quase 3D, tá? Porque, ó, essa daqui seria a parte da frente e vai indo para a parte de trás, tá? Então, a parte da frente é isso daqui, ó. É o hidrogênio, o iodo e a metila. Então, como é que fica a parte da frente? Hidrogênio no plano, iodo para a direita, ó, iodo está para a direita e o metila está para o lado esquerdo. Beleza. A parte de trás, lembrando, a parte de trás é isso aqui. Então, a parte de trás. Quem está para no plano, só que para baixo? Ó, no plano, só que para baixo. O OH. Quem está para a direita? O bromo. Quem está para a esquerda? O flúor. Como é que fica a projeção de Newman? Desenha a parte de trás. OH, bromo e flúor. E a parte da frente? Hidrogênio, metila e iodo. Ok, tá? Agora, vamos tentar desenhar essa outra aqui, só que na forma eclipsada. Então, vou desenhar novamente o cavalete aqui, ó. Não saiu muito retinho, mas, ó. Vamos colocar substituintes variados aí. Vai, sei lá. Hidrogênio, bromo, metila, flúor e cloro. Isso aqui é um cloro, tá, pessoal? Não, não vou desenhar um cloro não, que não sei desenhar cloro direito. Vamos desenhar um iodo. Só um I, mais fácil, tá? Então, olha só, para vocês fazerem isso, vocês já detectaram que é desculpa, que é eclipsada, porque ó, o que está no plano para cima tá junto no plano para cima com o outro. Então, ó, parte da frente indo para a parte de trás, tá? Então, a parte da frente é essa daqui. Então, quem está no plano para cima? CH3. Quem está para a direita? O flúor. Quem está para a esquerda? O iodo. Agora a parte de trás. Quem está no plano, só que para cima? Bromo. Quem está para a direita? O hidrogênio. Quem está para a esquerda? A metila. Então, como é que vocês desenham isso na projeção de Newman? Desenham um círculo, que é a parte de trás, e façam a parte de trás. Hidrogênio,
H3C da metila e o bromo. Agora a parte da frente, como não tem como colocar em 2D um exatamente em cima do outro, vocês colocam quase em cima do outro, tá? Então, ó, CH3 da parte da frente aqui, ó. CH3 da parte da frente, flúor para a direita, bem pertinho do hidrogênio, ó, flúor para a direita e iodo para a esquerda. Então, isso daqui é a projeção do tipo anti e essa é a projeção do tipo eclipsada. Ok? No cavalete é mais fácil, né, pessoal? No cavalete a gente consegue ver mais claramente, né, quem que é a parte da frente e quem que é a parte de trás. Mas eu mostrei essas duas maneiras para que vocês saibam, né, que existem essas duas maneiras, ok? Bom, nós por enquanto, nós estávamos falando das conformações de alcanos normais. Mas e os cicloalcanos? Tá? Também tem projeções diferentes, ok? Então, um dos cicloalcanos mais comuns que tem é o ciclohexano, tá? Ciclohexano. O ciclohexano, ele adota diversos tipos de conformação, mas a conformação mais estável aqui é a conformação em cadeira, porque lembra, né, uma cadeira, tipo uma, sei lá, o pessoal diz que lembra uma cadeira de praia, né? E a conformação menos estável é a conformação de barco. Aqui, no caso, está um barco invertido, né? Se a gente invertesse isso para o lado de cima, pareceria, né, ou lembraria um barquinho, tá? Então, quando nós temos esse barquinho aqui, ó, pessoal, aqui está o barquinho virado para baixo, né? Mas quando o barquinho está virado para cima, qual é o problema do barquinho virado para cima ou o barquinho virado para baixo? Os hidrogênios aqui, eles estão muito próximos um do outro, tá? Por eles estarem muito próximos um do outro, nós temos o quê? Um impedimento estérico, tá? Eles estão muito próximos. Isso faz com que a energia da molécula ela seja muito alta. Então, a posição barco, né, do ciclo hexano é desfavorável, desfavorável, tá? Então, aqui está o diagrama que eu também peguei do Solomons, né? Onde nós temos a conformação chair, que é a conformação em cadeira. Ó. Vocês podem ver que o valor de energia é o menor possível. Ó, chair em cadeira, o valor de energia é o menor possível. Meio barco, né? Desculpa, meio barco não, meia cadeira, né? Half chair. Nós temos uma energia muito alta. Depois vai para barco torcido, nós temos uma energia alta, só que um pouquinho menor. Depois vai para barco normal, uma energia maior. Depois volta a barco torcido e depois vai para meia cadeira novamente. O mais importante aqui é vocês saberem que as conformações em cadeira, tá? As conformações em cadeira são as conformações mais estáveis para o ciclo hexano. Então, como que nós desenhamos a posição, a conformação em cadeira? Isso daqui, pessoal, é um grande desafio para muitos alunos, tá? Que pelo menos os alunos que estão começando, tá? Quando eu estava começando também, as minhas posições, as minhas conformações em cadeira pareciam mais eu desenhando um quero-quero voando do que a conformação em cadeira em si, tá? Primeiramente, eu quero destacar aqui que quando a gente vai desenhar a conformação em cadeira e a gente vai colocar os substituintes, no caso, se a gente colocar os hidrogênios, tá? Nós temos dois tipos de substituintes nas posições em cadeira, que são as posições equatoriais e as posições axiais. As posições axiais são sempre retas, ó, para cima, para cima, para cima.
para baixo e para baixo. Isso daqui, posição axial. Depois eu vou ensinar vocês a desenharem certinho. E a posição equatorial, geralmente eu ensino para os meus alunos que é a continuação do desenho. Aí eles perguntam assim, nossa, mas como assim continuação do desenho? Então, como que eu coloco esse hidrogênio na equatorial? Eu faço o seguinte, ó. Tá vindo para baixo, tá indo para cima, tá indo para baixo. Então, esse hidrogênio equatorial para baixo. Esse hidrogênio equatorial para cima aqui, como é que nós desenhamos? Ó, tá vindo para baixo, tá vindo para cima, tá vindo para baixo. Então, como é que esse hidrogênio equatorial fica? Para cima. Tá? Claro, é mais fácil vocês desenharem as posições axiais e depois vocês irem para as posições equatoriais. Vamos praticar um pouquinho. Bom, antes de entrar nas posições equatoriais e posições axiais, é importante vocês desenharem a conformação em cadeira, tá? Bom, se tivesse no quadro e aula presencial, seria mais fácil para eu desenhar, mas para quem está um pouco mais prático, né, você desenhar uma conformação em cadeira, né, você consegue desenhar tanto ela assim, quanto ela assim, tá? Saiu um pouco tremidinho porque é por causa da mesa digitalizadora. Se eu pedisse para vocês desenharem a conformação em cadeira aqui, no caderno de vocês, eu tenho certeza que não ia sair tão legal assim, tá? Não que a minha esteja perfeita, né? Muito longe disso. Mas como é que nós desenhamos? Como é que eu ensino os alunos a desenharem? Olha só, vamos desenhar essa daqui. Como que nós desenhamos? Muitas vezes os alunos vão desenhar, acontece isso aqui, ó. Eles fazem isso aqui, ó. Né? Eles desenham mal, desse tipo, assim, eles não conseguem desenhar muito bem. Então, como é que eu ensino meus alunos a desenharem? Vou desenhar essa de cima. Como é que você faz? Você faz uma linha para baixo e faz uma linha paralela a essa para baixo, só que um pouquinho deslocada. Tá? E agora é só unir os pontos. Grande, pequeno, pequeno, grande. Tá? E aí você desenhou a conformação em cadeira. Como é que nós desenhamos a conformação em cadeira dessa outra? É o contrário. Nós temos uma linha assim e a outra linha paralela assim, tá? Agora é só vocês continuarem. Grande, pequeno, pequeno, grande. Pronto. Vocês desenharam essa conformação em cadeira e vocês desenharam essa outra conformação em cadeira aí, tá? Lembrando, pessoal, isso é prática, tá? Daqui uns dias vocês vão estar desenhando a parte de cima e desenhando a parte de baixo, tudo junto, tá? Vocês não vão precisar traçar linha paralela e coisas do tipo assim, tá? Bom, então continuando, como é que nós colocamos nas posições equatoriais e axiais? Eu vou desenhar uma cadeira aqui. Tá? Bom, primeiro eu ensino meus alunos a desenharem nas posições axiais, tá? Que são aquelas posições retinhas aqui, ó. Essas posições de baixo aqui, ó. Essas posições retinhas aqui. Como que eu falo? Falo para os meus alunos, ó, essa ponta não está para cima? Então, a posição equatorial aqui tem que ser para cima. Essa ponta não está para baixo? Então, a posição equatorial aqui é para baixo. Essa posição aqui não está para cima? Então, desculpa, não é equatorial, tá? Axial, tá, gente? Se eu falei equatorial, tá errado, tá? Então, se essa ponta está para cima, axial para cima. Se essa ponta está para baixo, axial para baixo. Se essa ponta está para cima, axial para cima. Se essa ponta está para cima, axial para cima. Se essa ponta está para baixo, axial para baixo. Se essa ponta está para baixo, axial para baixo. Tá? Então, desenhamos as posições axiais. Agora, vamos desenhar as posições equatoriais. Vou desenhar a mesma cadeira.
só que eu vou colocar só posições... Ficou muito feia essa cadeira, né? Então, só vou colocar as posições equatoriais aqui. Não ficou legal ainda. Pera aí, deixa eu desenhar aqui em cima, por causa da minha mesa digitalizadora aqui. Aí, ficou um pouquinho melhor, né? Então, como é que nós desenhamos... Então, só deixa eu desenhar e escrever em vermelho aqui. São axial. Agora, vamos fazer em verde as equatoriais. Como é que nós fazemos as posições equatoriais? Tá? Eu sempre falo com meus alunos, né? É a continuaçãozinha do desenho, né? Então, ó, como é que nós colocamos a posição equatorial aqui? Tá? Como é que você sabe se é assim, se é assim, se é assim, se é assim? Né? Como é que você sabe disso? Eu falo para meus alunos que é a continuação do desenho. Professor, como assim? Ó, continuação do desenho, ó. Tá vindo para baixo, tá indo para cima, então quer dizer que essa posição aqui é para baixo. Tá? Vou apagar. Agora, nessa posiçãozinha aqui, como é que fica? Continuação do desenho. Tá indo para cima, tá indo para baixo, e então essa posição é para cima. E agora as posições equatoriais nas outras pontas? Pessoal, eu ensino para os meus alunos da seguinte maneira: dividem a molécula ao meio, tá? Tudo que estiver do lado esquerdo aqui, ó, tudo que estiver do lado esquerdo continua do lado esquerdo. Tudo que tiver do lado direito continua do lado direito, tá? Estou colocando hidrogênio aqui, tá? Continua do lado direito, ok? O que vocês não podem fazer aqui é o seguinte. Vocês estão desenhando ali a posição, vai desenhar a posição equatorial. Ali no centro vocês colocam isso aqui, ó. Por dentro, tá? Vocês nunca podem colocar por dentro, tá? Vocês estão vendo, ó? Sempre do lado de fora da cadeira, tá? Então, assim está errado, ok? Então, pessoal, isso é prática, tá? Não tem jeito, é prática, tá? Axial é tranquilo. As equatoriais são um pouquinho mais complexas, mas é prática. Quando vocês verem, pessoal, vocês vão estar desenhando assim, ó. Vocês vão desenhar a cadeira e já vão colocar todos os substituintes sem pensar, ó. Axial para cá, 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 axial para cá. As equatoriais, continua o desenho, continua o desenho, continua o desenho. Ó. Ó, equatorial e axial tudo junto, tá? Ok? Por enquanto, tudo bem, pessoal? Acho que sim, né? Qualquer coisa, vocês me avisam aí. Bom, eu já falei dessas interações 1,3 de axial, né? Que nós temos esse impedimento estérico aqui, enfim, tá? Só que essas interações 1,3 de axial, essas interações 1,3 de axial, elas são bastante importantes, porque imagine que esse grupo seja um grupo grande, tá? E esse grupo grande é muito importante se o grupo grande estiver na equatorial ou na axial, tá? Influencia bastante aonde que ele vai estar. Por exemplo, olha só, são conformações da mesma molécula, tá? O grupo grande, né, representado por esse G, nesse caso aqui ele está na equatorial e nesse caso aqui ele está na axial. Ó, se o grupo G for flúor, que é um átomo relativamente pequeno, ainda ele prefere ficar na equatorial, ou seja, ó, vocês estão vendo que o equilíbrio está deslocado para esse lado?
né? Então, ó, eles preferem ficar na equatorial do que ficar na axial. Agora, se a gente aumenta o tamanho do grupo, ó, o G, agora uma metila, 95% da molécula prefere ficar na equatorial, só 5% na axial. Se a gente aumenta mais o tamanho da molécula, como isopropila ou uma terquibutila, olha só, basicamente nós só temos o grupo grande na posição equatorial. Vocês podem estar pensando assim, mas como é que funciona isso? É isso aqui, pessoal. Quando nós desenhamos uma conformação em cadeira desse tipo aqui, a sua conformação é o contrário. Ó, se essa ponta aqui estava para cima do lado direito, agora a ponta do lado direito está para baixo. Se antes a ponta do lado esquerdo estava para baixo, agora a ponta do lado esquerdo está para cima. Isso daqui não são moléculas diferentes, não, pessoal. Isso daqui é a mesma molécula, só que com diferentes conformações, tá? Também tem a isomeria, né? Ali os cicloalcanos cis e trans, né? Vocês já sabem basicamente o que é cis e trans, né, pessoal? Ó, se tiver do mesmo lado, ó, para baixo e para baixo, cis. Se tiverem de lados opostos, cima baixo ou baixo cima, é trans, tá? Ó, cima cima, do mesmo lado, cis. Lados opostos, ó, lados opostos, trans. Tranquilo, né? Então, se a gente pegar conformações de cadeira do ciclo hexano, trans 1,4 de substituídos, o que é trans 1,4 de substituídos? Nós temos trans, porque um está para baixo e o outro está para cima, 1,4, posição 1, 2, 3, 4. Trans 1,4 de substituído, ó. Tá? 1, 2, 3, 4. O que vale a pena notar aqui, pessoal, ó, é trans também aqui, ó. Por quê? Por que que isso aqui é trans? Ó, um tá para baixo e o outro tá para cima. Por que que isso aqui tá trans também, ó? Isso daqui tá indo para baixo e isso daqui tá indo para cima. Então é trans também, tá? Vocês olhem, percebem aqui, pessoal, como que tá a seta de equilíbrio? A seta do equilíbrio está indo para esse lado aqui. Por quê? Porque os substituintes eles estão na posição equatorial. Nesse outro lado aqui, os substituintes estariam na posição axial. A posição equatorial é a posição preferida, porque gera menos impedimentos estéricos, tá? Então, sempre que for possível estar na posição equatorial, melhor, menor a energia da molécula, tá bom? Então, quando nós temos o cis, então aqui nós analisamos o trans, ó, os dois são trans, ó, trans, a mesma molécula trans, só que aqui está axial e aqui está equatorial. Se nós formos por o cis 1,4 de substituído, professor, mas como é que eu sei que é cis, ó? Isso daqui está tendendo para cima e isso daqui está para cima. Então, estão do mesmo lado. Cis. Isso daqui está para cima, ó. Está para cima. E isso daqui está tendendo a ir para cima. Então, do mesmo lado, é cis também. Só que olha só, quando os substituintes são iguais, por exemplo, esse substituinte aqui está na equatorial e esse substituinte aqui está na axial. Quando eu desenho a outra conformação da molécula, o que estava na equatorial vira axial
E o que estava... desculpa, o que estava equatorial desse lado aqui virou axial, e o que estava axial desse lado aqui virou equatorial, tá? Como é que nós vemos isso? Ah, tá. Então, só deixa eu voltar aqui, ó. Por que que as setas de equilíbrio, elas estão iguais agora? Vocês viram no slide anterior que não estavam iguais, ó. Só que nesse slide aqui está igual. Por quê? Porque, ó, nesse caso aqui nós temos um substituinte metila na equatorial e um substituinte metila na axial. Aqui desse outro lado nós temos uma metila na axial e uma metila na equatorial. Então vocês estão vendo que dá na mesma, ó. Metila equatorial, metila axial, metila equatorial, metila axial. Então a energia dessas duas moléculas é a mesma. Só que isso vale para quando os grupos são iguais. Vocês estão vendo que são duas metilas aqui. Mas e agora se os grupos forem diferentes? Olha só. Aqui nós temos uma terquibutila, que é um grupo grandão, e uma metila. Aí nós temos a sua a rotação, né, dos conformers. O terquibutila que estava aqui, que estava na equatorial, agora ele virou axial. E a metila que estava na axial, ela ficou na equatorial. Por que que a seta de equilíbrio está indo para esse lado aqui? Porque o grupo maior, quanto maior o grupo e ele está na equatorial, menor energia é. Então, essa molécula é favorável e essa daqui é desfavorável. Resumindo, se o maior grupo estiver na equatorial, melhor. Se o maior grupo estiver na axial, pior. Tá? Então, é mais ou menos isso daqui. Tá? Então, como é que nós praticamos isso? Claro que eu vou desenhar isso em duas dimensões, pessoal. Vamos supor que aqui nós temos uma isopropila saindo do plano e aqui nós temos uma metila saindo do plano. Só uma metila, tá? A primeira coisa que vocês têm que ver aqui é: isso daqui é cis ou é trans? Pessoal, se isso está saindo do plano e isso aqui também está saindo do plano, eles estão no mesmo plano, então isso é cis. Tá? Agora eu vou desenhar um outro exemplo aqui, ó, de baixo. Depois eu vou resolver os dois, lógico. Ó, uma isopropila saindo do plano e uma metila entrando no plano. Se eles estão de lados opostos, isso é trans. Ok? Então vamos lá resolver. Essa pergunta, a pergunta que é desenhe os conformeros e diga qual o mais estável. Bom, como é que nós resolvemos isso? Então, essa daqui seria a nossa letra A do exercício e essa daqui seria a nossa letra B do exercício. Bom, vamos resolver a letra A. Como é que vocês resolvem a letra A? Primeiro, vocês desenham as duas cadeiras para ela. Sempre uma inversa à outra. Tá? Mesma coisa aqui para baixo. Tá?
Sempre uma inversa à outra. Bom, eu desenhei isso aqui. Agora, vamos colocar os substituintes. O primeiro substituinte... Aqui tudo é hidrogênio, tá? O resto, tá, pessoal? Só nos importa isso daqui e isso daqui, tá? O primeiro substituinte, vocês podem começar pela isopropila, vocês podem começar pela metila, vocês podem começar por onde vocês quiserem. O primeiro, vocês começam por onde vocês quiserem, tá? Então, por escolha, então eu vou chamar isso de 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar a isopropila nessa posição aqui, ó. Vou chamar isso de posição número 1. Do jeito que eu coloquei aqui, é equatorial ou axial? É equatorial. Por quê? Axial seria se fosse reto para baixo. Tá? Eu escolhi colocar a isopropila na posição equatorial. Eu escolhi, tá, pessoal? Isso foi uma escolha minha. Agora, posição 1, 2, 3, 4. A posição 4, a metila aqui, ela tem que estar na equatorial ou axial? Pessoal, vocês têm que ver se vai respeitar o plano. Lembrando, é cis. Isso daqui não está no plano para cima? Ó, plano tendendo para cima. Então, isso daqui tem que também estar para cima. Para estar para cima, eu tenho que colocar isso na axial, tá? Porque se eu colocasse a metila na equatorial, isso daqui estaria para cima e isso daqui estaria para baixo. Não seria cis, seria trans, tá? Então, é dessa forma, ó. Por que que é cis? Agora vamos confirmar se é cis, ó. Isso daqui está para cima e isso daqui também está para cima. Então, respeitamos o cis. Agora, do outro lado, é o contrário. O que estava na equatorial vira axial e o que estava axial vira equatorial. Agora a pergunta é, será que eles continuam cis? Sim, ó. Isso está para cima e isso está para cima. Então, cis. Então, continuamos respeitando. Agora, vocês têm que dizer para mim, quem é o mais estável ou tem a mesma estabilidade? Será que a resposta seria essa? Será que a resposta seria essa? Ou será que a resposta seria essa? Ou seja, de igual estabilidade, de estabilidade tendendo para a direita ou estabilidade tendendo para a esquerda? Vocês vão resolver isso da seguinte maneira. Quem é o maior grupo? É a isopropila. Ó, é a isopropila. Lembra que eu falei para vocês nos slides anteriores que quando o maior grupo estiver na equatorial, não é mais favorável? Onde que a isopropila está na equatorial? Aqui, nessa molécula. Então, a resposta correta seria isso daqui, porque ó, o equilíbrio está indo para a isopropila, indo para a equatorial. Agora, vamos resolver a trans, tá? Então, eu desenhei aqui. Lembrando, pessoal, o primeiro substituinte, vocês colocam onde vocês quiserem. Quer colocar aqui, 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 tanto faz. O primeiro substituinte, eu vou começar igual a outra. Vou colocar a isopropila na equatorial. Só que aqui, pessoal, é trans. Então, a metila não pode estar para cima. Porque se ela tivesse para cima, elas estariam do mesmo lado. Seria cis. Então, nesse caso, a metila tem que ser equatorial também. Vamos conferir se está certo. Ó, isso está tendendo para cima e isso está tendendo para baixo. Vocês estão vendo que estão de lados opostos? Um está indo para cima e outro está indo para baixo? Ó, lados opostos, frente do plano, saindo do plano. Trans, então, trans. Ok?
desenhar isso certo, né? Trans, tá? Agora, o outro, o que estava na equatorial vira axial e o que estava na equatorial também vira na axial. Vamos conferir se é trans. Ó, isso está tendendo para cima e isso está tendendo para baixo. Estão de lados opostos. Ó, lados opostos aqui, ó. Lados opostos. Então, é trans, tá? Agora, a pergunta que eu faço para vocês. A resposta correta é equilíbrio igual, equilíbrio para a direita melhor ou... Desculpa, pessoal. Ou equilíbrio para a esquerda melhor? Qual a resposta é aqui? Pessoal, ó, esses dois substituintes estão na equatorial e esses dois substituintes estão na axial. Lembrando, pessoal, equatorial, ela é favorecida. Apresenta menor energia. Então, a resposta para essa questão é essa daqui. Tende a ir para o lado direito, ou seja, formar essa outra molécula aqui. Ok? É mais ou menos esse tipo de exercícios e atividades que eu vou estar pedindo para vocês, tá? Inclusive já está até na UFPR Virtual a sugestão de lista de exercício lá para vocês, tá? Ok? Bom, depois só para terminar aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês saberem que existem os bicíclicos, né? Cis e bicíclico trans, olha que posição de cadeira estranha, posição de cadeira estranha, né? Isso aqui eu não vou estar cobrando de vocês, mas é importante vocês saberem que existe, tá? E nós temos os outros cicloalcanos aqui, né? Por exemplo, o adamantano, não é o adamantium do Wolverine, mas é um adamantano, tá? Uma estrutura bem rígida. O cubano, o prismano, o cubano parece um cubo, o prismano parece um prisma. E o C60, né? Que é aquela famosa bolinha de futebol. O Buckminster fullereno, né? Ou simplesmente conhecido como fullereno, tá? Quem descobriu isso pela primeira vez ganhou o prêmio Nobel, ok? Então, pessoal, por hoje é isso aqui que eu queria mostrar para vocês.